Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de Física. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Nessa aula estudaremos então a relação dos espelhos planos e dos espelhos esféricos posteriormente. Iniciando então pelo espelho plano. O espelho plano ele promove uma reflexão regular. Ele é um dispositivo estigmático. A imagem produzida por um espelho plano é uma imagem enantiomorfa. As características da imagem produzidas por um espelho plano são: ela é uma imagem virtual, ou seja, ela é produzida através do prolongamento dos raios refletidos. Toda imagem virtual ela é direita, ou seja, tem a mesma orientação. Ela não é invertida, ela é direita. O tamanho da imagem produzida por um espelho plano é igual, ou seja, a imagem produzida tem o mesmo tamanho que o objeto que a produziu. E também ela é simétrica. Distâncias de objeto e imagem são iguais em relação ao espelho. Então, a distância que o objeto estiver do espelho será a mesma distância que a imagem dele estará do espelho, por isso ela é simétrica. Aqui nós podemos, então, equivaler algumas fórmulas. A distância da imagem é igual a 2 vezes a distância do espelho. A velocidade da imagem é igual a 2 vezes a velocidade do espelho. E a rotação do espelho em relação à imagem, se no espelho o espelho for rotado a um grau de 30 graus, a um alfa equivalente a 30 graus, a imagem estará rotada a 2 vezes esse ângulo, ou seja, 2 vezes alfa, no exemplo, a 60 graus. Ainda temos a relação de associação de espelhos. O n da imagem será igual a 360 graus sobre o alfa, o qual ela foi rotada ou foi associado, menos 1. O tamanho real do objeto com relação ao espelho. Então, nós temos aqui um objeto de tamanho H. E nós temos um espelho de tamanho Hzinho. O cálculo é feito basicamente, Hzinho é igual a H, que é o tamanho do objeto, dividido por 2. Independe da distância entre objeto e espelho. Neste caso, então, o tamanho real, ele independe da distância entre o objeto e o espelho. A relação é feita diretamente com relação ao tamanho do objeto e o tamanho do espelho, não importa a distância. Perceba, sempre será metade do tamanho total do objeto. Interessante, não é mesmo? Mas nada disso é realmente muito relevante. Agora iniciaremos o estudo relevante com relação aos tipos de espelhos esféricos ou gaussianos. Nós temos o espelho côncavo e teremos o espelho convexo. Estes sim são relevantes. Bom, com relação ao espelho côncavo, nós precisamos compreender como que a imagem é produzida neste tipo de espelho. Aqui nós temos uma série de objetos, 1, 2, 3, 4, 5. Diante de um espelho côncavo, perceba, a concavidade dele é interna, então os raios serão emitidos aqui e serão formadas as imagens aqui embaixo ou atrás do espelho. Vamos analisar cada uma destas potenciais imagens a serem formadas. Com relação ao objeto 1, a imagem produzida no objeto 1, ela estará entre o centro e o foco. E aqui nós temos o vértice do espelho, perceba. Vértice, foco e centro. A imagem produzida pelo objeto 1, ela é menor e perceba, ela é real, invertida e menor. Ela é real, pois ela está do lado correto, ela não está dentro do espelho. Apenas a 5 está dentro do espelho. Então, tudo que está fora do espelho, ela é uma imagem real. Toda imagem real é uma imagem invertida. E como você pode perceber, neste exemplo, ela é menor do que o objeto que a gerou. Por quê? Porque ela está antes do centro. E esse é o motivo pelo qual ela é menor. Agora perceba, se nós colocarmos o objeto em cima do centro, o que irá acontecer? A imagem produzida será real e invertida, assim como as outras, pois ela é uma imagem verdadeira, enfim. E toda a imagem real ela é invertida, só que ela será igual, ela terá o mesmo tamanho que o objeto que a produziu. Por quê? Porque ela está em cima do centro. Essa é a característica principal. Agora, se nós continuarmos a aproximar esse objeto do espelho,
Por exemplo, colocando-o entre o centro e o foco, o que irá acontecer? Você pode deduzir que como ela era menor, passou a ser igual, agora ela será maior. Exatamente isso. E ela será formada após o centro. Então, todo objeto que estiver entre o centro e o foco terá a sua imagem real invertida e maior. E essa maior será formada após o centro, lá embaixo. Perceba, existe uma escadinha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A primeira, que está antes do centro, é menor. A segunda, que está em cima do centro, é igual. E a terceira, que está após o centro, entre o centro e o foco, é maior. Simples, não é mesmo? E o que acontece se eu colocar o objeto em cima do foco? Não haverá imagem. No caso, estaremos diante do caso de uma imagem imprópria. A imagem não será produzida. Por quê? Porque ela está em cima do foco, e se estiver em cima do foco, não produz imagem em espelhos esféricos. Interessante, não é mesmo? Tá, mas e se tu aproxima mais o objeto? O último caso, quando você aproxima o objeto que está entre o foco e o vértice do próprio espelho, o que acontecerá com a imagem? Perceba, ela não tem mais para onde ir. A 4 já não conseguiu se formar. No caso, então, essa 5 ela será uma imagem virtual. Por quê? Porque ela está dentro do espelho. Está do outro lado do espelho, por assim dizer. Está do outro lado do espelho. E ela será virtual e direita. Por quê? Porque toda imagem virtual é direita. Perceba, toda imagem real é invertida, enquanto que toda imagem virtual é direita. E nesse caso, por se tratar de um espelho côncavo, estaremos então produzindo uma imagem direita e maior, como você pode perceber. Esses são os exemplos de formação da imagem com relação a um espelho côncavo e a posição do objeto com relação ao centro, ao foco e ao espelho e ao vértice do próprio espelho. Esse é o resumo de todo o estudo do espelho esférico côncavo. Estudaremos agora, então, o espelho convexo. E, para a sorte de todos, perceba, a curvatura dele é oposta. Enquanto o côncavo tem essa curvatura, o convexo é o oposto, é para o outro lado. E, por sorte, a imagem produzida por um espelho convexo é tão somente uma imagem virtual. Toda imagem virtual é direita, lembrando? Toda imagem virtual é direita. Só que, neste caso, ela é menor. Perceba, o objeto está lá fora. E a imagem dele está sendo produzida do outro lado do espelho. Só que nesse caso é menor a imagem. Qual é a função de um espelho convexo? A função de um espelho convexo é aumentar o campo de visão. É para isso que serve um espelho convexo. E este é o resumo, então, das imagens de espelhos esféricos com relação a espelho côncavo e espelho convexo. Na próxima aula, estudaremos o estudo analítico da imagem produzida por estes espelhos.